gente, tudo bem? Estamos começando mais um programa Brasil Consciência, uma realização do SINDCT, o sindicato que representa os servidores públicos federais do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira. E no programa de hoje você vai conhecer o laboratório do ITA, que construiu o satélite SPOT, o novo satélite brasileiro que vai ajudar o INPE no estudo do clima espacial. Veja também uma entrevista com o ex-diretor do INPE, Leonel Perondi, vai falar um pouco sobre a criação do Conselho Nacional do Espaço e os caminhos que ele imagina que o Brasil deve percorrer para aproveitar as oportunidades do mercado espacial em ampla expansão no mundo. Mas antes, a gente precisa voltar a um assunto que a gente já abordou aqui no Brasil Consciência, a relação da ciência brasileira, do ITA, do INPE e a urna eletrônica que neste momento, por conta de questões políticas, está sofrendo graves contestações. E para falar sobre isso, eu estou aqui com ninguém mais, ninguém menos, com o professor Avelino Zorzo, que é chefe do departamento lá de computação da PUC do Rio Grande do Sul, pós-doutorado, especialista em segurança de sistemas, que pode falar para a gente um pouco sobre essa história. Professor, o que seria esse malware malicioso que, segundo a defesa, pode causar problemas para a contagem da urna ou para a democracia brasileira, para as eleições? Bom dia, obrigado pelo senhor ter atendido a gente. Bom dia, Edmundo. Espero poder contribuir um pouquinho e tentar do que tem se passado nos últimos tempos aí para tentar desacreditar a nossa urna eletrônica, né? Um produto brasileiro que outros países não conseguem replicar, talvez porque eles não tenham a competência que a gente tem na área de tecnologia da informação no Brasil. Mas vamos começar primeiro com a questão do que é, né, um malware. Simplificando, o malware é um programa que pode ser instalado dentro dos nossos computadores sem que a gente perceba, para fazer alguma atividade que a gente não esteja esperando, né? É algo ilícito que poderia estar dentro dos nossos computadores, celulares e assim por diante. O que foi alegado que poderia existir algum tipo de malware nas urnas eletrônicas, hoje não é possível que isso aconteça, dadas os diversos mecanismos de segurança que nós temos na urna eletrônica, né? Algoritmos que verificam quais são os softwares que estão instalados dentro da urna, né? Esses softwares, eles são lacrados, são autenticados pelo TSE, e o melhor de tudo em relação à nossa urna eletrônica é que todo esse software ele pode ser verificado por qualquer entidade fiscalizadora das eleições. Então, se existisse algum software malicioso, por exemplo, instalado na urna eletrônica, qualquer entidade poderia fazer uma verificação para ver se existisse algum software malicioso instalado na urna. Então, a alegação ela não procede porque o próprio Ministério da Defesa ou qualquer outra entidade fiscalizadora poderia fazer essa verificação, poderia verificar se o que está instalado dentro da urna é legítimo ou não. Mas, professor, a gente depende de uma fiscalização externa, depende que depois que a eleição acaba, alguém chegue e olhe urna por urna para ver se esse malware malicioso estava realmente lá ou não. Esse sistema que o senhor mencionou, ele não tem algum tipo de garantia de que esse malware não vá infectar a urna? Olha, primeiro, o software que é instalado nas urnas eletrônicas, que nem eu falei anteriormente, é um software que já foi lacrado, autenticado pelo TSE e pelas entidades fiscalizadoras que assim o desejarem, tá? O software, a geração das mídias que vão ser instaladas nas urnas eletrônicas é feito numa audiência pública, ou seja, todo mundo pode acompanhar e pode fazer a verificação. Ou seja, quando eu estou gerando a mídia com o software que vai ser instalado na urna, isso é público, todo mundo poderia participar e também fazer uma verificação. No momento da instalação do software,
que é feito todo de maneira manual, as urnas não estão conectadas na internet, então não existiria a possibilidade de alguém tentar instalar algum software que não tenha sido autenticado anteriormente. Essa audiência, esse momento público de fazer a carga na urna deste software que já foi verificado antes, né? Também as entidades podem fiscalizar e verificar se o software que está sendo instalado na urna é autêntico. E como é que as entidades podem fazer isso? Elas podem se dirigir a esse momento público onde as urnas estão sendo carregadas, e qualquer entidade poderia escolher qualquer uma das urnas. Dizer assim, ó, foi instalado nesta urna, então tá, a urna já está lacrada, está bonitinha, né, está pronta para ir para a eleição. Eu quero abrir essa urna. Eu quero deslacrar essa urna e eu quero verificar se o software que está aí dentro dessa urna é um software autêntico. A própria urna tem um software para fazer essa verificação, mas qualquer entidade fiscalizadora poderia também ter algum software para fazer essa verificação, desde que esse software fosse confirmado, verificado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ou seja, nós temos diversas etapas para verificar se existe algum software que esteja dentro da urna que seja ilegal, né? Após esse período, né, software lacrado, software verificado, teste público de segurança, software assinado, software carregado, carga das mídias, geração das mídias de maneira pública, depois a carga dessa mídia, né, desse software em audiência pública novamente, urnas lacradas, urnas prontas para ir para a eleição. Após esse período, ainda existe a possibilidade das entidades fiscalizadoras sortearem urnas em qualquer parte do Brasil, né, de maneira aleatória, para que participem dos testes, né, de segurança durante a eleição. Então, uma entidade ainda pode dizer, não, eu quero tais e tais urnas sejam verificadas. As urnas ainda tem algumas que são sorteadas, né? Essas urnas, elas são buscadas, isso acontece no sábado, as urnas já estão no local de votação, essas urnas são retiradas do local de votação, outras urnas são colocadas lá, e estas urnas vêm para um local onde existe uma eleição paralela, né? Essas urnas não contam na eleição, mas é simplesmente para verificar a integridade dessas urnas, ou seja, verificar se o software que está dentro da urna está fazendo o que deveria. Como isso funciona, né? Funciona, essas urnas são retiradas, elas vêm para um local e existe um conjunto de votos hipotéticos em papel e cada um desses votos é digitado na urna. No final se conta esses votos em papel hipotéticos e verifica-se se a urna contou direitinho os votos para cada candidato. Isso a gente chama de teste de integridade. Deu tudo certinho? Opa, não tem nada que afetou essa urna, o funcionamento da urna, né? Além disso, existe um conjunto de urnas que também são escolhidas para se fazer o quê? O teste de autenticidade da urna. Ou seja, as urnas, alguém vai naqueles locais onde essas urnas foram sorteadas e se verifica, faz mais uma verificação. O software que está dentro da urna estão corretos? São aqueles que foram lacrados, autenticados, né? Participaram de todas as audiências públicas? Tá? Tá bonitinho? Então tá, show de bola. Prossegue. Nesta eleição, ainda por solicitação do Ministério da Defesa, houve o teste de integridade com eleitores reais. Ou seja, se escolheram algumas urnas, né, só para fazer o teste de integridade, os votos também não contavam, um eleitor votava na urna correta, e depois ele era convidado a fazer mais, participar desse teste de integridade, onde ele ia lá, se reconhecia, é o eleitor tal, pegava-se um voto em papel, se digitava esse voto nessa urna para o teste de integridade. Então, teve mais uma etapa ainda de verificação. Veja que a quantia de etapas de testes, de verificações, é tão grande que para algo passar despercebido nesse processo todo é improvável. É improvável. A probabilidade de algo acontecer com todos esses mecanismos de segurança é praticamente nula.
né? Seria mais fácil, talvez, um meteoro cair nessa sala dentro de 10 segundos. A probabilidade disso acontecer Peraí, do que a 1, gente ter uma 2, 3, fraude. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não Não aconteceu, graças a aconteceu. Deus. Mas a Muito bem. probabilidade existiria, né? Só que é insignificante, é praticamente nula. Então, tudo que está sendo alegado até o momento, eu acho que é importante a gente conversar sobre isso. Tudo que está sendo alegado até o momento são nas questões de hipóteses, né? Nenhuma prova foi apresentada, nenhuma prova real foi apresentada desde que a urna eletrônica está em funcionamento, né? E por hipótese a gente pode criar a hipótese que a gente quiser, né? Como essa, vai cair um meteoro aqui na minha sala dentro da próxima hora. Existe uma probabilidade disso acontecer? Existe, mas qual é a possibilidade real disso acontecer? Zero. Muito bem. Você que acompanha o Brasil Consciência, você sabe que o professor Avelino Zorzo já participou do nosso programa, no nosso programa especial em que nós contamos justamente a história da urna eletrônica e mostramos a palestra lá na SBPC em Brasília, na qual o professor Avelino estava representando a Sociedade Brasileira de Computação e mostrou um pouco da história do desenvolvimento da urna. Nessa palestra, ele colocou um ponto bastante interessante sobre criptografia existente na urna. Vamos acompanhar. Esses algoritmos hoje em dia, por exemplo, né, de criptografia, para aqueles que não entendem muito de criptografia, basicamente, pessoal, essa filinha aí ela tenta mostrar para vocês. Basicamente, vocês pegam... Quem aqui usa um aplicativo tipo WhatsApp, sabe que as mensagens dizem assim, né? A tua comunicação é criptografada de ponta a ponta. O que significa isso? Significa o seguinte, ó, toda vez que vocês mandam uma mensagem, um vídeo, um texto, uma foto, na realidade, sob o ponto de vista de um computador, um celular, isso é uma sequência de números. Para um computador, qualquer coisa que vocês têm ali dentro é uma sequência de números. Criptografar, né, cifrar esse vídeo, esse texto, significa que tem algum algoritmo, um programa, que pega aquele vídeo, aquele texto, aquela foto de vocês e faz o seguinte, ó, embaralha tanto, mas tanto, que se alguém aqui no meio do caminho, ó, um espião, quiser ler aquele texto cifrado, para ele vai ser um texto inelegível. Ele não vai entender o que tem ali. Essa é a ideia. Se esse texto aqui, ó, cifrado, tiver qualquer padrão, um atacante, um criptoanalista, conseguiria identificar esse padrão e conseguiria decifrar esse texto. Os algoritmos que a gente tem até hoje em dia, ninguém conseguiu demonstrar que isso é possível. Ninguém. Se tivesse, isso já teria sido divulgado para todo mundo, né? O cara seria uma pessoa famosa. Ó, peguei o padrão aqui de criptografia que é utilizado nos bancos, no WhatsApp, e ele tem esse problema. Então, esses algoritmos, até o momento, eles são extremamente seguros. E aí tem uma outra característica que, às vezes, a gente fala e o pessoal não consegue ter uma noção. Não, mas isso tem uma chave para cifrar, né? Uma senha. E aí essa chave ela pode ser o que a gente chama de simétrica ou assimétrica. Mas o que é a chave? A chave não é nada mais, nada menos de uma sequência de números, né, que tem uma quantia de bits. Aí vocês viram ali que tinha uma coisa que dizia assim, ó, SHA-256. 256 bits. Isso parece assim, mas 256 é um número tão pequeno, né? Então eu testo 200... Não, não é assim. Olhem só para a gente ter uma ideia do que isso significa. O que significa uma chave de 256 bits? Olha o número de possibilidades que a gente tem. Ó. Esse aqui é um número de 256 bits, tá? É um número aleatório. Por sinal, é um número quase primo, provável primo. Se vocês quiserem anotar depois e verificar se ele é um provável primo, tá? Mas olhem a quantia de números que tem aí. Eu pediria para vocês fazerem um exercício mental ou ficarem em casa quando vocês estão sem fazer nada e comecem a contar e ver até que casa vocês conseguiriam. E depois multipliquem pelo tempo que vocês levaram para contar até 1000, até 2000 e multipliquem pela quantia de dígitos que tem aqui para vocês verem o quanto tempo levaria. Isso é o que a gente fala quando a gente está falando em segurança. A gente trabalha com valores tão grandes,
tão grandes que para alguém, por maior poder computacional que tenha, ele pode levar milênia para conseguir quebrar e testar todas as possibilidades daquela chave. Bom, estamos vendo aí, então, precisaria de 1000 anos para decifrar esse código desse tamanho. Vamos ver se eu entendi, professor. A urna eletrônica... Mais de 1000 anos, né? Teria que dividir por 2 ainda. Milhões de anos. A urna é um pequeno computador. Ela tem lá um processador, ela tem lá uma memória, ela tem, né, os seus dispositivos, os seus sistemas. Ela é construída por uma empresa licitante que ganhou a licitação do TSE, a construção é verificada, é auditada e tudo mais. Vem este mini computador, digamos assim, em estado bruto para o TSE. E em algum momento, numa audiência pública, se instala nesse mini computador um programa que vai fazer essa interface com o usuário, mostrar o rostinho do candidato, aquela coisa toda. Aí, no caso, se instalou esse software. Depois que instala o software, tem essa criptografia que o senhor mostrou. Além a criptografia já vem desde antes, tá? Não, porque eu estou aqui elucubrando a possibilidade de alguém, depois da urna com o software instalado, alguém lá na calada da noite e conseguir instalar um pendrive, lá um cartão de memória com o tal malware malicioso. Essa assinatura, digamos assim, essa criptografia impediria isso. E depois de tudo isso, com a eleição acontecendo, ainda tem esses testes que vocês fazem para verificar. Qual que é a probabilidade hoje, de 0 a 10, de alguém conseguir fazer uma adulteração na urna, no resultado da urna, por meio eletrônico? Perfeito, Edmond. Se a gente considerar de 0 a 10, a probabilidade é 0. Tá? É 0. Com todos esses mecanismos de segurança que a gente tem, é 0. Até porque quando a urna ela é carregada com esse software, a partir daquele momento eu não faço mais nada com essa urna. Por quê? Porque o software ele só vai começar a funcionar novamente no dia da eleição. Então, a partir deste momento, ela está fechadinha, está bonitinha e só vai voltar a funcionar no momento da eleição. Ou seja, de 0 a 10, a possibilidade hoje é 0. Muito bem. Bom, e depois de tudo isso, quer dizer, agora no apagar das luzes, com quase um mês aí depois das eleições, nós temos um relatório produzido pelo Partido Liberal, que foi apresentado para a Justiça Eleitoral, questionando uma parte dos votos, né? Uma parte das urnas, que estariam com um problema de log. O que é esse problema de log, professor? E no que isso poderia afetar, se é que poderia afetar a contagem final? O log que existe na urna, né, é para ir fazendo o registro de todos os passos que aconteceram em uma determinada urna. Né? Então eu sei a hora que aquela urna foi carregada, a hora que o mesário se conectou. Eu sei tudo o que está acontecendo na urna. Então isso fica registrado por uma eventual auditoria. Não, eu quero ver o que aconteceu nessa urna. Eu quero ver a hora que foi instalado o software, eu quero ver se deu algum problema com o eleitor. Tudo isso fica registrado. Isso é bom para a gente fazer uma auditoria. A gente tem uma determinada desconfiança numa determinada urna, então a gente vai lá e acompanha o que aconteceu naquela urna. Isso afeta a eleição? Não afeta a eleição de jeito algum. A eleição ela transcorre normalmente. Ali só é um registro do que está acontecendo naquela urna. A alegação, a premissa utilizada neste relatório é uma premissa que não se sustenta, porque a premissa que foi utilizada nesse relatório é a premissa de que, a partir deste arquivo de log, eu não tenho como identificar a urna. E o que se utiliza nesse relatório é um único identificador que diz assim, ó, olha, esse identificador aqui é igual para diversas urnas, então eu não consigo associar este log à urna eletrônica. Por que isso é uma afirmação falsa? Porque dentro deste log existem diversos outros identificadores para eu associar uma determinada urna.
Logo, qualquer log, eu sei de que urna que veio esse log. Ou seja, a premissa, a afirmação inicial de que eu não consigo associar o log a uma determinada urna é falsa. E aí, a partir dessa afirmação falsa, qualquer conclusão eu posso gerar. Eu posso escolher um conjunto de urnas que me interessa, eu posso escolher um conjunto de urnas que favoreça candidato A, um conjunto de urnas que favoreçam candidato B. E isso é algo que, quando a gente trabalha nos cursos de graduação em computação, nos primeiros semestres, a gente tem uma disciplina que a gente chama de lógica, onde a gente aprende como um argumento é construído. Um argumento tem um conjunto de premissas para a gente chegar numa determinada conclusão. E a gente ensina os nossos alunos de início, se tu partes de uma premissa falsa, qualquer conclusão é possível, né? Então, o que está acontecendo nessa situação é se parte de uma premissa falsa. E as conclusões que eu posso chegar são quaisquer. Eu posso dizer que o candidato A ganhou, o candidato B ganhou, o candidato C ganhou, porque o meu início é falso, né? E ele é falso justamente por isso. Eles utilizaram um identificador que se repete em algumas urnas para dizer que o log, eu não consigo associar o log a uma determinada urna, o que não é verdadeiro, porque existem outras formas de eu identificar que aquele log pertence a uma determinada urna. Assinatura digital, seção da urna e assim por diante. Agora, professor, o senhor falou que esse registro de log que aparece em várias urnas, as urnas que supostamente deveriam ter seus votos cancelados aí por conta da ação movida pelo PL, não ter esse log atrapalha? É possível saber fazer auditoria e identificar se houve alguma fraude mesmo sem o log? Olha, o log ele serve para eu verificar o que aconteceu naquela urna especificamente, né? Ele atrapalha a eleição, ele não altera em nada a eleição. Ele serve para eu fazer esse acompanhamento. Tá? E eu tenho como identificar que este log pertence a uma determinada urna. Ou seja, da forma como está hoje, ele não atrapalha em nada, nem a auditoria, nem a eleição. Não interfere em nada. Certo? Agora, como eu já tinha mencionado anteriormente, a gente faz, né, a sociedade pode fazer inúmeros testes durante a confecção do software, no momento da lacração, no momento da geração da mídia, no momento da carga da urna, durante a eleição e após a eleição. Ou seja, tem todo um processo em diversas etapas que a gente pode acompanhar e fazer essas auditorias, né? Tem um aspecto, Edmundo, que eu acho que é muito importante também de mencionar, é que a gente está vivendo num mundo que é diferente, né? É um mundo digital. E as pessoas têm que começar a entender que a forma de fazer auditoria neste mundo digital, ela não é exatamente igual ao que a gente fazia no mundo analógico. E as pessoas têm que começar a entender. Nós estamos vivendo num mundo que é diferente. Olha aqui, nós estamos conversando de maneira remota, não presencial, e isso é comum na sociedade. Quantos de nós realizam operações pela internet? Quantos de nós pagam conta pela internet? Quantos de nós acessam nossa conta bancária, né? Fazem transferências de recursos? E a gente está vivendo, e esse mundo é diferente. Tem uma pergunta que às vezes eu faço assim, para muitas pessoas, né? Talvez isso possa não se replicar para 100%, mas para muitas pessoas se replica. Eu acredito que uma das coisas que é mais importante nesse processo todo é a nossa vida, né? E a gente viaja de avião, hoje em dia a gente anda de carro, e tanto o avião quanto os carros, eles têm centenas ou milhares ou milhões de linhas de códigos. Quantos de nós pedem a uma auditoria no software do avião? Quantos de nós pedem uma auditoria no software do carro, né? Isso acontece, tá? Eu estou só replicando aqui uma questão, mas tanto o software do carro, quanto o software do avião, quanto o software da urna eletrônica, eles passam por diversos processos de teste e de auditoria. E isso é natural. O que tem acontecido nos últimos tempos é que, às vezes, as pessoas não entendem esse mundo digital, porque para muitos ainda é algo muito mágico, né? Então, no momento que as pessoas entenderem como esse mundo digital funciona, elas vão estar mais confortáveis com algumas afirmações que, às vezes, são feitas, né? Que é a assinatura digital, que é a criptografia,
Tá certo, professor. Quero agradecer demais o senhor participar aqui com a gente nessa manhã. Muito obrigado pela atenção e, mais uma vez, obrigado pelos esclarecimentos, viu? Sempre que necessitar de um bate-papo para esclarecer alguma dúvida, ou se eu conseguir ajudar, pode contar comigo. Bom dia a todos, ou boa tarde. Muito obrigado. Quem tiver assistindo. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e na volta a gente volta mostrando para você o laboratório do ITA que construiu o novo satélite brasileiro, o Satélite Sport. É um instante só, não sai daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta, a gente fala agora do Satélite Sport, o novo satélite brasileiro que deverá ser lançado ao espaço neste final de semana até domingo, dia 27 de novembro. O satélite que nós já mostramos aqui nesse programa foi desenvolvido pelo INPE, construído pelo ITA e será lançado pela NASA. Vamos lembrar um pouco dessa trajetória, juntando os três entes, as três partes desse projeto e mostrando para vocês pela primeira vez aqui no Brasil Consciência o Centro Espacial ITA, o laboratório do ITA responsável por construir o projeto. Acompanhe. O Centro Espacial ITA é um laboratório do Instituto Tecnológico de Aeronáutica que foi inaugurado em 2020 com o objetivo de capacitar alunos da instituição no ciclo de desenvolvimento e construção de sistemas espaciais, em especial satélites. Segundo a Aeronáutica, a criação do centro aconteceu por conta do Programa Estratégico de Sistemas Espaciais, o chamado Programa PESE, que havia sido criado em 2012 e que pretendia dotar o país de uma constelação de pequenos satélites de órbita baixa e ainda de 3 grandes satélites geoestacionários até 2022. Os satélites serviriam para a observação terrestre, telecomunicações, mapeamento de informações, posicionamento e monitoramento do espaço, mas de fato, até o momento, apenas um satélite geoestacionário, o SGDC-1, foi colocado em órbita. O satélite Sport não faz parte do programa PESE, mas foi colocado à mesa para desenvolvimento no ITA a partir de uma iniciativa da NASA. Finalmente, quando faz alguns anos, eu estava lá em Alabama, o meu amigo Pierre Mattei, que trabalha na cena aqui, veio para Alabama e a gente começou a falar sobre como é que a NASA e o Brasil e outras partes dos Estados Unidos podem fazer um parceiro para fazer um estudo. E de lá, uma das minhas colegas, ela disse, vamos fazer um CubeSat. E vamos estudar o clima espacial. Será que a gente pode fazer isso? Então, eu peguei naquela ideia e eu viajei para o São José dos Campos, falando com o INPE, o ITA lá, e a gente arrumou esse negócio de estudar bolhas de plasma, que são parte do clima espacial. Esse convênio de missões satélites é bem mais recente. Foi com a AIB, né, a NASA, por ser um organismo na estatura da AIB, por exemplo. Então, a AIB e a NASA fizeram um convênio para que o INPE apoiasse o INPE e o ITA nessa missão. Esse trabalho conosco começou há muito tempo. A gente demorou bastante, até porque nós tivemos que, primeiro, o dinheiro com a NASA foi aprovado no ano seguinte. Eu não me lembro exatamente, mas em 2016, acho que já estávamos aqui nessa sala aí fazendo as primeiras conversas. Aí depois nós tivemos que pedir um dinheiro para a FAPESP, porque o ITA precisava de dinheiro para fazer a plataforma, não ia sair assim, né? Bom, em suma, aí bolamos, aí ficou uns 2 anos aí nessa preparação de aprovação de dinheiro lá, e o conjunto de pesquisadores, discussão de como é que seria a missão, escolhemos entre duas essa missão que nós vamos lançar. Aí, no 3º ano, conseguimos a verba da FAPESP, aí começaram os desenvolvimentos. Bom, primeiro nós construímos a missão, né? Porque quando eles vieram, queriam fazer uma parceria, por exemplo, né? A ideia, o que vocês precisam? Então, o Embrace foi o cara que falou, bom,
Nós não temos nada na área de bolhas, e bolhas é um problema muito frequente no Brasil. Começa em agosto, termina em março. Quase toda noite tem bolha. E ele é tão, assim, do ponto de vista de irromper ou terminar, dar apagões nas transmissões em rádio, é tão importante quanto um flare solar. E ela não acontece nada a ver com o sol, acontece à noite. Então, assim, o Brasil de manhã, se tem uma explosão solar, fica todo preocupado com não ter comunicação com o avião, por exemplo, ou com o GPS errado. E à noite, de novo, vai ter outro problema, que o sol não tem nada a ver com isso, mas os ventos meridionais aí acabam gerando as bolhas. Foi então que o Centro Espacial ITA foi acionado para desenvolver o projeto e construir o modelo que será lançado. Segundo o Major Pedro Albuquerque, que é chefe do centro, o espaço inaugurado ainda é uma primeira fase do projeto, mas que já permite o desenvolvimento de sistemas complexos, como é o caso do próprio SPOD. Tá? Mais especificamente, foram criados 4 laboratórios para dar suporte a essa primeira fase. O primeiro laboratório, que é a Sala Integrada de Gestão de Projetos, ela trabalha com engenharia simultânea. Então, através de uma equipe multidisciplinar, a gente diminui bastante o tempo de concepção de uma missão espacial. E para isso a gente vai usar bastante a parte de simulação, que é feita no LSSA, que é o Laboratório de Simulação de Sistemas Aeroespaciais. E a gente vai ficar nesse ciclo, entre a SIGP e a LSSA, até a gente ter um conceito de uma missão que para em pé. Após isso, a gente pega esse conceito da missão e começa a tirar ele desse mundo do computador, do papel, e trazer ele para a realidade. A gente começa a verificar se existem equipamentos e componentes que a gente pode comprar e poder integrar no sistema, ou se a gente tem que fazer. Começam a ser feitos estudos mais a fundo de cronograma, custos, e essa é a função basicamente do LSE, que é o Laboratório de Simulação, de Laboratório de Sistemas Espaciais. Após o produto ele ganhar uma maturidade e essa transição ela começar a ser feita, a gente começa a parte de implementação e criar os modelos de engenharia e os modelos de teste. E é nesse momento que a gente usa um conceito bastante conhecido, que é o conceito do FlatSat, que a gente tem praticamente todos os sistemas dos satélites explodidos, não já no modelo final, mas já é a placa que vai estar, já é a placa com o processador que vai estar voando, e já é os algoritmos de voo, e a gente já começa a fazer um teste se tudo aquilo que a gente previu, desde a sala de integrada de gestão de projetos, ela está sendo realizada. Neste vídeo, podemos ver um pouco da estrutura disponível para os alunos no Centro Espacial ITA. As imagens foram captadas pelo próprio grupo de pesquisa do centro logo após a inauguração. Agora vamos ver uma simulação feita pela NASA de como deverá ser o lançamento, que acontece neste final de semana até domingo.
Terceiro bloco, e a gente mostra para você agora uma entrevista com o ex-diretor do INPE, Leonel Perondi. O ex-diretor falou com o Brasil Consciência sobre as oportunidades que o setor espacial está gerando em todo o mundo e por que o Brasil deve aproveitar este momento. Ele também defendeu a criação do Conselho Nacional de Espaço, que, segundo ele, é uma proposta que surgiu dentro do INPE e do DCTA. Acompanhe. Engenheiro mecânico aeronáutico que trabalha há mais de 40 anos no INPE, Leonel Perondi é dono de uma história profissional que se confunde com a própria história do Instituto e do Programa Espacial Brasileiro. Trabalhei um ano, né, pelo CNPq e fui contratado em 1982. Então eu tenho 40 anos, digamos, de INPE formais, né, mas 41 de fato que eu trabalho aqui. Então nesse tempo eu fui coordenador da engenharia no período de 2002 até 2005, né? Fui diretor interino em 2005 do Instituto e depois fui diretor de 2012 até 2016, né? Segundo ele, a indústria espacial mundial está vivendo um momento chave, uma transformação, e o Brasil precisa aproveitar a oportunidade para atuar no mercado e qualificar a indústria nacional. E nós temos que olhar a área espacial hoje em nível mundial, né? Nível mundial, o que nós estamos enxergando, né? Nós estamos saindo de uma fase, vamos chamar, uma fase artesanal dos sistemas espaciais, fazendo um paralelo, né? Porque, vamos dizer, até antes da Revolução Industrial, o homem já fabricava alguns sistemas, estamos aprendendo a fabricar sistemas. O que é um sistema, né? O sistema é algo, né, que você junta várias partes. E essas várias partes, elas trabalham de forma conjunta, elas são altamente interagentes, de tal maneira que o sistema consiga desempenhar funções que as partes separadas não desempenhariam, né? Como é que você montava um sistema, né? Vamos pensar um arcabuz, né, que você montava lá em 1750, né, no início da Revolução Industrial. O arcabuz, ele tem um conjunto de peças, né? Então o artesão, ele conhecia o projeto, ele fabricava cada peça isoladamente. E aí, quando ele ia montar o sistema, certo? Ele juntava todas aquelas peças, montava lá o arcabuz, aí testava, né? Funciona ou não funciona? Em geral, dependeria de ajustes, né, dessas peças, dessas partes individuais para esse sistema funcionar. Qual é a diferença que a gente tem dessa forma artesanal para a forma de fabricar sistemas hoje, né? Então, você teve uma grande evolução em termos das máquinas, ferramentas, você teve evolução em metrologia, né, em processos, e hoje você fabrica um sistema de que maneira? Você fabrica as peças do sistema, as peças você pode colocá-la em caixas, vamos dizer, né? E você pega uma peça de uma caixa, uma peça da outra caixa, e assim por diante, e você monta o sistema funciona. Em geral, funcionará. Você não vai ter que retrabalhar as peças, né, para que o sistema funcione. Tem que fazer ajustes. Isso se chama o quê, né? Você tem intercambiabilidade de partes, né? Essa intercambiabilidade de partes é a capacidade que você tem de fabricar peças iguaizinhas, né, com repetibilidade na precisão necessária para que você encaixe ela no sistema e você não precise retrabalhá-lo. Então você fabrica sistemas modernos hoje, motores, né, de automóveis, você fabrica os aviões, todos os nossos grandes sistemas modernos que nós fabricamos utilizando peças intercambiáveis. E foi justamente essa transformação, né, que permitiu que porque isso teve o seu impacto econômico enorme nas nossas sociedades, porque o sistema artesanal custa muito caro para fabricar, e a escala dele é muito pequena, por isso que ele vai custar caro também, né? Ao passo que o sistema com peças intercambiáveis, ele permite a fabricação em massa de sistemas, né? E isso está na origem da economia moderna, né? Assim, as indústrias modernas, muitas delas têm essa característica. Então, tem um produto e a mesma coisa a indústria espacial, né? Você tem o satélite, a própria fabricação dos sistemas espaciais, né? A cadeia, né, de fabricação dos sistemas espaciais, elas geram grandes oportunidades de renda, e depois as aplicações dos satélites também geram renda, né? Então, você tem um sistema que nucleia um setor econômico. Então, o paralelo é total, né, do avião, do automóvel, né? Dos satélites, o paralelo é completo. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos hoje se pensa em fazer um desenvolvimento de satélite, já tem tudo na prateleira? Tem. E não só nos Estados Unidos, tem na Europa, tem no Brasil também. Se nós quisermos hoje montar um satélite, eu posso comprar de prateleira muitas dessas partes e montar o satélite aqui. Eu não preciso
Eu estou assim querendo trazer a ideia, né, que o Brasil, né, para gerar renda para a sua sociedade, né, que tu tem que gerar oportunidades que as pessoas tenham trabalho e que elas recebam bem por esse trabalho. E eu quero dizer que a indústria espacial ela é uma dessas oportunidades, como é a indústria do avião, que nós vemos aqui, né, como é a indústria do automóvel e como são outras indústrias também. Entre os diversos projetos que participou, Perondi cita o programa Cibers como algumas das maiores oportunidades de ganho tecnológico para o país. Segundo ele, graças ao programa Cibers, falta pouco para que o Brasil domine todos os sistemas tecnológicos e que seja capaz de produzir um satélite inteiro sem depender de colaborações internacionais. No Cibers 13 e 4, que eu vou falar mais aqui, né, por exemplo, nós tivemos aí 15 a 20 empresas contratadas, né, que desenvolveram o sistema de suprimento de energia. Talvez, não sei se todos sabem, né, se é do conhecimento comum, que praticamente todos os painéis solares que voaram em satélites brasileiros foram projetados e fabricados no Brasil, né, com exceção do SCD-1. Mas do SCD-2, o SCD-2A, e depois toda a série de satélites Cibers, né, os painéis foram fabricados no Brasil. Sendo que do Cibers 2B, o 13, o 4 e o 4A foram inteiramente fabricados no Brasil. Digo isso porque o Cibers 1 e 2 houve uma parte, né, do hardware, vamos chamar assim, que foi fabricado externamente. Mas a montagem final do painel, quer dizer, toda a integração do painel, o laydown, né, toda a parte do painel foi feito aqui no Brasil. Nós tivemos um grande sucesso no Brasil já. Eu estou comentando isso só para comentar assim, que nós temos a capacidade de gerar fornecedores, né, no Brasil para qualquer item, né, da cadeia dos sistemas espaciais. Tá? Nós temos condições de qualificar fornecedores, qualquer que seja a área. Estou citando aqui um exemplo mais antigo, né, de painéis solares, mas isso poderia ser para qualquer... isso foi feito também na parte de estruturas, né, as empresas também, nós tivemos depois fornecedores de estruturas. Eu acho que todo mundo, não sei se todos sabem, mas o Cibers 1 e 2, né, voou com partes da estrutura fabricada no Brasil, partes do exterior, né? Mas o 13 e 4 já voaram com estruturas totalmente projetadas e fabricadas no Brasil, né? Depois, o suprimento de energia foi também, já é uma coisa dominada, quer dizer, tem o painel, né, como você sabe, o suprimento de energia envolve o painel, envolve os mecanismos, né, de abertura do painel, etc., de transferência, né, da potência do painel para o satélite, né, e depois nós temos os equipamentos, a bateria, né, o carregador, carga e descarga da bateria, o controle de carga e descarga, e temos também a distribuição, que envolve conversores, né, DC e DC, para distribuir para os equipamentos finais. Então, esse subsistema de power, né, ele foi totalmente... Acho que o Brasil, nós já fazemos esse subsistema desde os satélites Cibers 1 e 2, né, e 3, 4, todos os satélites foram produzidos aqui, essa parte foi feita aqui no Brasil já também. A parte de estruturas, né, que nós estamos falando, a parte de TMTC, também telemetria e telecomunicações, né, quer dizer, os transponders aí de comunicações também, já dos Cibers 1 e 2 já foram feitos no Brasil, os SCDs, né, já tem transponders que foram projetados e fabricados aqui também. Boa parte da telemetria de bordo, né, e essa parte de dados internos, né, do sistema, toda ela também já foi feita, né, aqui no INPE. Tem uma grande experiência, né, nessa parte de tratamento de dados de bordo, né? Então, e cargas úteis, né? Então nós temos assim uma experiência de quase um sistema inteiro. Falta ainda uma pequena partezinha, que é a parte de controle, mas pequena, que eu quero dizer, talvez no custo global hoje ela não seja tão grande, mas ela é uma parte crítica, né, desses sistemas, e eu acho que falta nós demonstrarmos ainda essa capacitação em controle, né, para sistemas espaciais. O que está faltando ainda, certo, é a parte de controle, né? Você demonstrar capacitação na parte de controle. O que seria essa demonstração? Como eu estou citando aqui a estrutura, né, que foi já totalmente projetada e fabricada no Brasil, os propulsores, né, os painéis,
nós teríamos que desenvolver no Brasil um sistema de controle, né, que operasse em órbita e voasse num satélite, demonstrando que a gente tem condições de fabricar no Brasil e ter qualificação desse sistema com a sua operação em órbita. Né? Então, Nós já temos projetos disso, nós só não qualificamos. Os projetos foram sempre um pouco, assim, faltou um pouco de esforço, né? Eu não digo esforço, faltou persistência nesses projetos, né? A gente tem que colocar projetos que tem que ter um planejamento e cumprir o planejamento. Então faltou, digamos, cumprir certos planejamentos de certos projetos, né? E até hoje nós não terminamos um projeto desses, né? Que com início, meio e fim, que demonstre que você tem um sistema de controle num nível, né, que permita você colocar esse sistema em órbita para qualificá-lo, né? Nós não chegamos nesse ponto ainda. Nós temos eu diria que nós temos aí um caminho longo ainda para ter uma qualificação em propulsão, nesse sentido, dentro do ciclo de vida, né, típico de um desenvolvimento como esse, né? Mas longo quer dizer assim, tem que ter um esforço grande sobre isso. Não quer dizer que ele é longo no tempo, né, ou muito caro, né? Ele exige um certo esforço de bom nível, né, para que você tenha. Qual foi a nossa melhor tentativa nesse sentido? A gente chegou até onde? Eu acho que no SCD-1, no satélite de coleta de dados, a gente tivemos alguns equipamentos de controle a bordo, né, dos SCDs, mas nós nunca colocamos em órbita um computador, né, dedicado a controlar o satélite, né? Nunca fizemos isso. Não, tivemos, talvez, no SACI, né? O SACI foi um satélite científico que, por uma razão, ele acabou, após o lançamento, né, perdeu-se o contato com o satélite, tivemos um problema, né, e esse satélite ele tinha um sistema de controle que foi desenvolvido aqui no Brasil, pelo menos, né? Isso já há muito tempo, lá nos anos, estamos falando 98, acho que é o SACI, né? E por que foi abandonado o sistema de controle do É que não foi abandonado, né? Tivemos várias iniciativas de desenvolver sistema de controle, mas nenhuma delas foi até o final. Por uma razão ou outra, isso parou pelo caminho. Para superar estes problemas políticos e burocráticos, o engenheiro defende a criação do Conselho Nacional do Espaço, medida que foi editada pelo atual governo em forma de decreto no início de outubro e que empilhou mais um órgão consultivo sobre as políticas espaciais para o governo brasileiro, como já era o Conselho Superior da EB, por exemplo. Primeiro tem que ter essa visão por que você quer o sistema espacial, né? Então, os sistemas espaciais têm uma certa finalidade, né? Então, você tem que ter clareza sobre a finalidade, para que, quando você olha pelo lado da demanda, né? Então, o Brasil tem uma demanda de constelação de satélites. Então, você tem que sentar, para telecomunicações, tem que sentar e fazer uma avaliação, né? Dá para fabricar no Brasil, porque o usuário final, né, ele vai ter interesse em ter o sistema operando. Então, o usuário, talvez, ele não seja muito sensível a questões de política industrial, né? E nem ele não vai querer saber onde foi construído. Ele vai querer ter o produto gerando o dado. Para ele é isso que importa para ele. Vamos olhar agora o papel de cada um. Sim. Não é que ele seja egoísta, aquilo é a função profissional dele, né? A função profissional, ele tem que ter dados de certo tipo, né? Uma certa qualidade, numa certa janela de tempo. Ele está se esforçando para ter isso. Agora, num país, né, como o nosso, onde você tem vamos dizer assim, você tem um país que tem que ter essa preocupação, né, que nós estamos falando aqui, né, digamos, você tem que definir como é que você vai gerar renda para a sua população, porque não adianta você ter produto, só produto, pode inundar o mercado de produtos se você não tem renda, não tem poder aquisitivo, né? Então, tu tem que ter uma economia, um tecido econômico que se faz olhando os dois lados, né? Você tem que ter produto, né, que circula no seu mercado e tem que ter capacidade de compra, né? Então, do ponto de vista de governo, né, de Estado, né, você tem que ter programas, grandes programas nacionais, né, que estão preocupados com essa questão, né? Como é que você gera renda dentro de uma economia como o Brasil. E aí entra a visão da política industrial, certo, né? Então, eu acho que tem que ter áreas de governo que se preocupem com a política industrial. E você pode, então, quer dizer, né, quando você for adquirir um sistema espacial, né, colocar também elementos de política industrial, mas tem que ser definido num nível de governo, tá certo? Né? Não é tem que existir algum centro, alguma área de governo no Brasil, né, que pense essa política e que ajuste essa política, né? Isso vale para qualquer sistema, né? Tá, eu preciso de um navio, vamos dizer, né,
da Marinha Brasileira. Um submarino. Agora. Compro fora ou vou desenvolver no Brasil? Aí tem que agregar uma visão, quer dizer, do ponto de vista do usuário do submarino, ele disse assim, isso é transparente para ele, né? Ele precisa ter o submarino dentro de um certo prazo, que isso vai se adaptar, né, a uma visão, sei lá, de segurança, etc., um planejamento que existe, né? Agora, essa decisão se vai comprar ou fazer aqui tem que estar agregado com uma área de política industrial, uma visão da economia, né? E se associar aos programas nacionais, que você tem programas nacionais voltados para o desenvolvimento econômico. E esses programas, né, uma área de programas estratégicos nacional que deveria fazer esse raciocínio do make or buy, né? O que eu faço aqui dentro? Faço parte aqui? Sim, vou aproveitar isso aqui para desenvolver certos subsistemas. Isso é uma política industrial. Então está faltando essa componente, né, de governo, né, que olhe e diga, dentro dos sistemas que são adquiridos, né, com dinheiro público, né, qual é o nível, como é que você vai utilizar essas aquisições, né? Se você vai utilizar essas aquisições do ponto de vista, eu diria assim, tem três, só para atender, né, o usuário final, ou você vai utilizar, vai agregar, vai associar essas iniciativas com outras políticas, né? Agora, eu tenho que ter uma área de governo que faça esse raciocínio, certo? Quer dizer, que eu tenha todos os programas, eu vou ter um programa, então, programas, né, nacionais voltados para a questão da autonomia, tenho programas nacionais voltados para a questão econômica e tenho programas nacionais para atender as demandas, né, de sistemas que eu tenho, os mais variados para a sociedade. Então, tem que existir alguma área de governo que faça essa integração, né, dessas políticas, entendeu? Então, é isso que falta um pouco nos nossos programas. Agora tem a criação do Conselho Nacional do Espaço, né, que eu vi até o decreto saiu recentemente. Eu acho uma excelente iniciativa. Essa proposta saiu daqui, na INPE, que começou com essa proposta, juntamente com o DCTA, isso lá em 2014, 15, né? E nós temos, assim, achamos, né, essa era a visão que tinha, né, não é só do INPE, eu estou dizendo de toda uma comunidade, que naquela época nós consultamos muita gente nessa questão, que pensa que está faltando, digamos, você ter uma forma de que o programa espacial ele tenha um local que pense exatamente essas questões que eu estou falando para você. E o Conselho Nacional, acho que é a resposta que a gente enxerga para essa questão, né? Que tem que estar próximo de governo, né? Tem que estar próximo do executivo, e o Programa Nacional tem que ter visibilidade para o executivo e dizer, olha, eu estou desenvolvendo uma política econômica, eu estou desenvolvendo uma política de autonomia, e eu estou desenvolvendo uma política de atender demandas da sociedade por sistemas. E quem está executando isso, que é o governo, tá certo, né? Ele tem que ter visibilidade disso, tem que estar próximo a ele, de certa maneira, para ele utilizar o programa exatamente, integrá-lo nessas políticas, entendeu? A gente tem que ter a preocupação de criar formas, né, bastante independentes das pessoas, né? Porque entra um governo, daí tem eleições, sai um governo, entra outro, quer dizer, você tem que ter instituições de Estado, né, que guardem essa memória, né, do que você está fazendo, dos planos, né, dos planejamentos, né, e aí entra essa visão do que é política de governo e política de Estado, né. O PNAE não seria para isso, para gerar esse gerenciamento total? Por exemplo, vou dar um exemplo que o senhor citou, a questão do desenvolvimento do painel solar. Hoje, no Brasil, a gente tem empresas brasileiras usando essa tecnologia desenvolvida aqui de painel solar para fazer painéis solares para energia de casas ou sei lá do que, de hospitais. Nós estamos aproveitando essa tecnologia que a gente gerou de alguma maneira? Bom, tem as indústrias que eventualmente forneceram para o programa espacial, né? Está faltando ter mais, você colocar demanda sobre essas indústrias, né? Você qualificou 15 a 20 empresas, você teve algo que é uma pérola para muitos países, né? Você tem um arranjo industrial mínimo para começar a fabricar sistemas espaciais. O Brasil teve esse arranjo e está perdendo de novo. Isso nós estamos na terceira vez. Nós tivemos uma primeira fase, que foi dos SCDs, né, e do Cibers 1 e 2, que qualificou um setor industrial, daí passou muitos anos sem contratos, quase se desfez. Eu me lembro que eu estive à frente desse processo do Cibers 3, 4, 2B, né, e o 4A. Né. Nós, naquela época, quando desenvolvemos o modelo, né, de desenvolvimento para o Cibers 3 e 4, e tinha essa diretriz de política industrial, né? Então, faça no Brasil aquilo que é possível ser feito, né?
e qualifica-se a indústria, né? Isso existia, eu acho que era Brasil Maior, era o nome da política industrial daquele período, da PITSE, né? Política Industrial e Tecnológica de Comércio Exterior. Aquilo foi um bom momento nacional, porque tinha visibilidade de uma política econômica de desenvolvimento, né? De capacitação industrial no Brasil. E foi aí que se encaixou o ensino brasileiro, foi dentro da PITSE, né? E eu falo isso porque naquela época eu tive contato, né, com a área de governo, né? Eu fui atrás do orçamento, né? Quer dizer, toda essa orçamentação do programa foi feito nessa época e eu liderei esse trabalho. E nós conseguimos praticamente o orçamento integral que nós tínhamos assim calculado na ponta do papel, né, para ter os três, os Cibers 3, 4, né, e possivelmente o 2B, porque o 2B era ainda 2004, 2003 não estava definido o 2B. E nós conseguimos esse orçamento todo, né, dentro dessa visão, que era usar o poder de compra para desenvolver a indústria nacional. Quando a gente mostrou, né, que a gente iria contratar a indústria brasileira, né, no nível alto, né, o que vai ser? Ah, não, isso aqui é contrato. Isso abriu as portas, né, para que esse programa tivesse um financiamento no nível como teve, né, foi aprovado lá em 2004. Mas por quê? Porque tinha uma política industrial clara, né, e que se associava às políticas de governo. Certo? O programa tinha uma política industrial clara, era isso. Você não vai fazer os satélites comprando exterior. Você vai porque o INPE, naquela época, talvez o mais fácil seria comprar pedaço. Compramos dos fornecedores europeus, compramos dos fornecedores outros, né? Pode deixar até a China fazer o satélite inteiro, a gente só vai pagar. Tem vários modelos industriais que você poderia ter para o desenvolvimento, de make or buy, vamos dizer assim, para fazer os cibers, né? Nós escolhemos aquele que toda a parte nacional contratada no Brasil, da indústria brasileira, dentro de uma visão de política industrial como essa que eu te contei dos painéis solares, né? E foi um belíssimo resultado, porque nós contratamos 15 a 20 empresas, né, que atuaram durante quase 10 anos, e produziram sistemas, e todos eles foram qualificados. Olha as câmeras, olha a estrutura, todo o suprimento de energia, né? O que você fez foi qualificado no Brasil, né? O Amazônia depois qualificou a parte dos propulsores, né? Então, nós temos um histórico aí de qualificação da indústria muito bom. Agora, o que aconteceu com essa indústria? Como ela não teve mais nada comprado dela, ela está... Claro que o empresário não vai ficar, as indústrias não vão ficar paradas, mantendo uma especialização que não tem utilização. Isso tem custo para você ter especialização, né? Então, você já está perdendo todo esse arranjo industrial que nós tivemos, né, por uma infelicidade aí de política, né, de governo. O programa Brasil Consciência vai ficando por aqui. Você que quiser acompanhar a nossa programação da rádio do SINDCT deve acessar a nossa página do Facebook, que está aí para você na tela nesse momento. Você que quiser conferir todos os programas já produzidos pelo Brasil Consciência, nosso canal no YouTube está sempre disponível. Dúvidas, críticas, sugestões, reclamações, nosso e-mail é o canal para que você possa se comunicar com a gente. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês. Até mais!